Boa noite, estamos na 21ª hora e vamos realizar o frente a frente entre os candidatos à presidência do Sporting, Frederico Varandas, ao meu lado direito, e José Maria Ricciardi, ao meu lado esquerdo. Boa noite a ambos. Boa noite. José Maria Ricciardi, que Sporting vai encontrar o novo presidente? Boa noite. Bem, vai encontrar um Sporting grande, que o Sporting é um clube grande. Vai encontrar uma grande instituição, uma realidade empresarial complexa, com mais de 1.200 pessoas, com 600 fornecedores, enfim, mas também vai encontrar um clube numa situação especialmente complicada, porque, por um lado, não ganha há bastantes anos aquilo que é um dos seus principais objetivos, que é o Campeonato Nacional de Futebol, e, por outro lado, os acontecimentos destes últimos meses, como todos nós sabemos, e, enfim, têm sido comentados aqui, na TVI, noutras estações, enfim, complicaram bastante a situação do Sporting. Enfim, apesar de que alguma coisa terá sido revertida, mas enfim, mas é uma situação que é difícil sobre vários tipos de aspectos, não é só sobre os aspectos económicos ou financeiros. E qual foi, do seu ponto de vista, o principal dano que aconteceu ao Sporting nesta fase final da liderança de Bruno de Carvalho? Acho que foram vários. Um deles foi, obviamente, um dano reputacional. Não posso esquecer que, infelizmente, uma das páginas mais negras da nossa história, que foi o dia 15 de maio, em Alcochete, não só foi, enfim, em Portugal foi visto, e, enfim, com péssimas implicações de todo o género para o Sporting, mas também acho que para Portugal, quando estas mesmas imagens foram vistas internacionalmente, porque isto é enfim, temos que concordar que é inédito aquilo que assistimos. E depois, obviamente, com todas as consequências financeiras, económicas, as rescisões dos jogadores, enfim, que nós não gostamos e que não apoiamos, mas que se deram. E, portanto, acho que os danos foram de vária ordem. E depois, além disso, também acho que a própria maneira como o clube evoluiu nestes últimos tempos, do ponto de vista das alterações estatutárias, enfim, uma tentativa de presencialismo excessivo, tudo isto afetou bastante o Sporting. Frederico Varandas, faço-lhe a mesma pergunta. Que Sporting vai encontrar o novo presidente? Boa noite a todos, boa noite aos sportinguistas, boa noite ao Dr. Ricciardi, como colega de candidato, um dos 6. Vamos encontrar sobretudo um clube que não vence há 16 anos. Um clube que vence nas modalidades, mas que não consegue vencer no futebol há 16 anos. Isso é uma coisa impensável. Eu faço parte de uma geração que teve 18 anos sem vencer. Não pode mais voltar a acontecer. E para isso é preciso ter um presidente que perceba do real setor, do core da empresa Sporting, que é o futebol. E para isso precisamos de um presidente que perceba realmente o futebol, que saiba o que é o futebol e que crie as condições para o Sporting vencer. Está a dizer que essa é a sua principal marca distintiva em relação ao José Maria Ricciardi, quando diz de uma forma tão perentória o Sporting precisa de um presidente que saiba de futebol. O que é que quer exatamente dizer com isso? Ou que quer reivindicar não para especificamente para o Dr. Ricciardi, digo para todos os candidatos que estamos nesta luta ao ato eleitoral do Sporting Clube de Portugal. Eu, na minha opinião, sou o candidato com mais conhecimento em futebol. Por uma razão simples. Há 11 anos que sou profissional de futebol. Há 11 anos que lido diariamente com jogadores, treinadores, secretários técnicos, roupeiros, que me fazem ter o conhecimento necessário para saber quais as valências que cada um destes senhores, na estrutura de um futebol, devem ter. Qual o papel e onde pôr as determinadas peças no caminho certo. Isto vem de cerca de 4.000 dias. 4.000 dias que eu dediquei a minha vida a isto. E, portanto, esse é o seu principal argumento? Em relação ao futebol, sim. Em seu favor? Da minha equipa, sim. José Maria Ricciardi, o que é que responde? E eu primeiro quero dizer também, porque não disse, e me penalizo, enfim, boa noite ao Dr. Frederico Varandas, que enfim, que é com certeza um grande sportinguista, e a todos os sportinguistas, porque respondi à sua pergunta sem o fazer. Eu acho que o Dr. Frederico Varandas, enfim, com todo o respeito, está aqui a fazer uma pequena confusão entre aquilo que deve ser um presidente de um clube e de um clube que não é um clube, com todo o respeito, de bairro, é uma grande instituição.
em relação a outras funções que se deve ter num clube, seja de treinador ou de general manager, etc. Portanto, eu não entendo que a razão principal para ser presidente é ser um especialista em futebol. Aliás, os últimos 2 presidentes foram campeões nacionais no Sporting, não eram especialistas em futebol, e aqueles supostamente que eram, o Dr. Bruno Carvalho também tirou, como o Dr. Frederico Varandas, um curso de futebol, e o desastre foi total, portanto, em termos de resultados. Portanto, para mim, e os anos que se está no futebol não são... Quer dizer, são importantes para se conhecer de futebol, isso não discuto, mas não são um aspecto relevante, e eu acho que aí o Dr. Frederico Varandas não entendeu bem o que é a função de um presidente, porque, com todo o respeito, o Paulinho está há 25 anos, que é o roupeiro, que é uma pessoa extremamente estimada e que toda a gente gosta muito no Sporting, há 25 anos no Sporting, e é óbvio que não tem condições para ser presidente do Sporting. Portanto, eu tenho uma visão do que deve de ser um presidente de um clube que vai um bocadinho para além dos aspectos, digamos, mais dos detalhes mais aprofundados em relação ao futebol, porque o que um presidente tem que ter e saber é gerir e ser líder e escolher, obviamente, as pessoas certas que depois têm esses entendimentos, essas especificações, sejam para o futebol, que é, obviamente, a coisa mais importante, mas também para o handball, para o hóquei, seja para o que for. Portanto, considera que a sua principal marca distintiva em relação ao perfil da candidatura de Frederico Varandas tem a ver com a capacidade de gestão e com a capacidade de liderança e não tanto com o conhecimento do mundo do futebol, do ponto de vista até interno? Aí darei a mesma resposta num sentido diferente, não é exatamente em relação ao Dr. Frederico Varandas, mas em relação aos outros candidatos, concorrentes, que não os considero adversários, acho que esse é o aspecto fundamental e, como lhe digo, nós não, quer dizer, um presidente de um clube não é um treinador e, portanto, nem é um general manager, tem que saber escolher essas Acha pessoas. que está aqui a haver uma certa confusão na forma como estas diferentes candidaturas se posicionam em relação ao Sporting? Não, eu não acho que haja confusão. Eu acho que cada um tem a sua mensagem, que os sócios apreciarão e decidirão. A minha, que eu acredito profundamente, porque se não o fizesse não me teria candidatado, é que de facto o que é absolutamente fundamental é saber-se gerir uma organização de milhares de pessoas, saber-se lidar com problemas complicados de vária ordem, portanto, desde da liderança, de toda a gestão dos recursos humanos e de todo outro tipo de recursos e, obviamente, escolher as pessoas certas, com coesão, porque veja o seguinte. Falando especificamente de futebol, eu já tive a oportunidade de dizer isto, mas vou dizer aqui na TVI. Nós já tivemos equipes de futebol fantásticas, já tivemos treinadores extraordinários, muitas vezes equivalentes ou superiores aos nossos rivais, ótimos managers, e não ganhámos nada. Portanto, não é esse o problema. Então, o problema está em cima, está na liderança geral do clube, que no caso do Sporting, por vários fatores, que é um clube bastante dividido, com falta de coesão, e isso tem a ver com a falta da liderança, não é com falta de conhecimentos de futebol. Nós tivemos um treinador com quem o Dr. Frederico Varandas trabalhou, que é um excepcional treinador, e não ganhou o campeonato pelo Sporting, e ganhou vários pelo Benfica. Portanto, o problema não está aí. O problema está na liderança, na capacidade de criar a coesão suficiente e com eficiência, enfim, com todo um conjunto de outros aspectos que agora não me vou alongar, para que o Sporting possa, de facto, voltar à liderança do futebol português, coisa que já não se passa há muitos anos, e também, fundamental, poder estar na primeira divisão de futebol europeu. Frederico Varandas, qual deve ser a primeira decisão do novo presidente do Sporting? Só respondendo, agarrando aqui um bocadinho nas palavras que o Dr. Richard disse. Primeiro, o Paulinho, é um nome, toda a gente conhece como Paulinho, mas o Sr. Paulo Gama é dos melhores profissionais que o Sporting tem e é seguramente dos melhores técnicos de roupa, de equipamento que alguma vez tive, com uma cultura de Sporting inacreditável, e gosto muito que o Sr. Paulo Gama esteja há 25 anos e espero que continue ainda mais. O outro nome citado pelo Dr. Richard, Jorge Jesus, que estou de acordo com o Dr. Richard, é dos melhores técnicos, tecnicamente dos melhores, por isso é que recebe o que recebe e está nos 10 mais bem pagos. E uma das razões que Jorge Jesus
me apoia para presidente do Sporting Clube de Portugal é exatamente porque referiu publicamente que eu era muito mais que um treinador, muito mais que um médico e que sabia tudo sobre o mundo do futebol. Igualmente, outro treinador muito competente, também dos melhores do mundo, Leonardo Jardim, publicamente disse o mesmo. O que é que, para mim, chega só a perceber de futebol? Não. É preciso saber liderar. E para mim, saber liderar é conhecer o core, conhecer o setor da empresa que nós vamos gerir. Saber liderar é decidir com base em conhecimento e não assinar por baixo o que outras pessoas vão decidir. Liderar, saber liderar, é saber criar uma estrutura e escolher as pessoas certas para otimizar essa estrutura. Mas nisso estão de acordo ambos, não é? Estamos, só que o Dr. Ricciardi tem um modelo onde o Presidente não precisa de perceber ser especialista em futebol. Eu discordo, mas é verdade que já se venceu com presidentes que não eram especialistas em futebol, mas com pessoas competentes abaixo. Eu considero que, a minha opinião, a escolha do homem forte do futebol, do Dr. Ricciardi, para mim não é uma escolha muito feliz. É um grande sportinguista que está afastado, o Zé Eduardo, que está afastado do futebol há 20, 30 anos, que se dedica outra área. A uma área comercial de sucesso, é um empresário de grande sucesso na área do catering e acho que está desfasado do que é a realidade hoje do futebol profissional. Por isso, mesmo um modelo alternativo que eu não concordo, nem aí acho que o Dr. Ricciardi escolheu o modelo B, mas mesmo o modelo B, para mim, não é feliz. Não é feliz. Pronto. Quer responder, Dr. Ricciardi? Acho que o Dr. Varandas está completamente enganado. Aliás, acho que está enganado desde há muito tempo. Primeiro, o Zé Eduardo, ao contrário do Dr. Varandas, foi campeão nacional como jogador, coisa que o Dr. Varandas nunca foi. Não. Conhece o Sporting muito melhor que o Dr. Varandas. É exatamente um empresário de sucesso, que é muito importante para se poder gerir qualquer realidade. Está-se a tentar transmitir aos sócios que o Grupo Sporting é só saber de futebol. Portanto, eu já disse ao Dr. Varandas que isto aqui não se trata de discutir o cargo de treinador. O Dr. Varandas, aliás, penso que até me contaram, no tempo do seu apoiante, o engenheiro Godinho Lopes, quis até se propor a ser treinador quando ele despediu o Verkaltron. E eu percebo esta vontade do Dr. Varandas de ser treinador, mas nós não estamos aqui a discutir o lugar de treinador e, portanto, exatamente, veja o seguinte. Ainda não tinha ouvido o Dr. Varandas dizer o seguinte, que vai chamar os capitães de equipa e vai passar a falar diretamente com eles. E isto é que é perceber de futebol. Quer dizer, qual é um treinador que tenha alguma categoria que aceite que os capitães de equipa passem a falar diretamente do Presidente sem a sua presença. Desculpe-lhe dizer, neste português vernáculo, só um palhaço é que aceitaria isso, porque qualquer treinador de categoria nunca aceitaria que os capitães fossem discutir os assuntos da equipe com um Presidente sem a presença do treinador. Se isto é perceber muito de futebol, então não entendo. O senhor defende a ligação do Presidente diretamente aos capitães da equipa? Sim. É verdade, tirei o curso de treinador. É mentira que alguma vez tenho oferecido para treinar o Sporting Clube de Portugal e basta confirmar às pessoas que estavam à frente do futebol, Dr. Luís Duque, Carlos Freitas, é fácil. É verdade, tirei o curso de treinador, mas eu também tirei o curso de mergulho e nunca quis ser mergulhador, não é? Pronto. Mas o que é que eu estou a querer dizer? É uma forma... O Dr. Ricciardi não sabe o que é um balneário. Eu aceito e compreendo a sua incorreção na resposta, mas um presidente, quando vai, uma das coisas que falta é que muitas vezes dá-se o poder absoluto ao treinador, ao team manager, às pessoas do futebol. Porque muitas vezes as pessoas do futebol decidem apenas numa decisão da qualidade futebolística. Mas não chega. Um futebolista tem que ser muito mais do que apenas ter boa qualidade como futebolista. E aí, gerir a estrutura do futebol tem que ser um homem que perceba de futebol. E aí, sem dúvida alguma, o Sporting Clube de Portugal tem que saber formar capitães. Porque o capitão não é só o critério do homem que está... E deve ser o Presidente a intervir diretamente nesse processo de formação? Tem que ser um perfil. Tem que ser um perfil delineado, mas é normal que nunca tenha visto, por isso é que o Sporting... Nunca vi um treinador ser desautorizado dessa maneira. Portanto, prevejo que se você fizer isso, qualquer treinador, ou é um treinador muito fraco, ou de facto... Obviamente. Então, quer dizer, nunca vi. Não tenho que te desculpar, chamar os capitães de equipe.
Eu não estou a ver um treinador. Gostava que concluísse a sua ideia para avançar os outros temas. Não estou a ver um treinador aceitar uma coisa dessas, mas você vê. Eu já trabalhei com mais de 19 treinadores, ou 20, se calhar. Jamais diria indicações técnicas de como é que um capitão deve estar em campo, etc. Estou a falar um capitão hoje em dia, e isto, infelizmente, é assim, porque o treinador está ocupado com a sua função tática e de ganhar jogos. O capitão, hoje em dia, é o porta-voz dos jogadores de baixo para cima, que define o dia das folgas, o prémio. Normalmente, um bom capitão, para as pessoas, é isto, o grupo. Ele defende bem o grupo, pois é, mas o capitão é muito mais que isso. O capitão tem que defender de baixo para cima, mas de cima para baixo. Tem que ser a voz da administração que está em uníssono com o treinador, com o team manager dentro do balneário. Já percebi que este ponto nunca vi um treinador aceitar que os capitães despachem diretamente com os presidentes. É uma inovação. Agora deixe-me falar ao Dr. Trifarante. Que os sócios, com certeza, que irão interpretar. O Dr. Trifarante é um grande especialista de futebol, teve não sei quantos anos no Sporting, conseguiu, porque com certeza que se ele percebe muito de futebol, devia ter tido influência nas funções técnicas que teve. Conseguiu estar no pior resultado sempre do Sporting, que foi um 7º lugar. Depois conseguiu que o Sporting desse um tetra ao Benfica, coisa que na história do Sporting nunca o Benfica tinha conseguido um tetra, porque antes do Porto ser penta, campeão, o único clube que tinha sido tetra na história do futebol português era o Sporting. E o Benfica tentou 5 ou 6 vezes, ou 4 ou 5, ser tetra, e o Sporting nunca o permitiu, ganhando sempre o 4º campeonato. Pois, no tempo destes conhecimentos vastos e profundos do Dr. Varandas, o Benfica conseguiu, infelizmente, ser tetracampeão. E agora acabamos com esta magnífica última época. Portanto, eu não tenho imensa pena a dizer isto, eu não levo um único ensinamento do Dr. Varandas sobre futebol, e diz que sabe imenso de futebol. Até também disse em Castelo Branco, ou Viana do Castelo, que entrou nos balneários aos gritos e aos berros e que berrava com os jogadores. Eu pergunto, mas que é que um clínico tem que berrar com os jogadores? Isso é mentira. Que eu saiba, não é mentira, está aqui as suas afirmações que fez em Viana do Castelo. Se quiser eu leio aqui exatamente o dia e tudo, em que o senhor disse, se me permite, isso é mentira. Que era a pessoa que se me permite, o senhor disse que era, em Viana do Castelo, no dia 10/8, disse que era a pessoa que mais discutia com os jogadores no balneário e se fosse preciso berrava, e disse que também que o Sporting tem que saber formar melhor capitães, não basta servir para escolher campo e bola, e eu pergunto-lhe a qual dos capitães do Sporting, na altura, porque o senhor estava-se a referir aos capitães, qual deles é que se estava a referir? Já agora diga aqui aos sportinguistas qual era o capitão a que se estava a referir. Pode responder. Eu acho que este último, como é que eu ia dizer, a intervenção do Dr. Ricciardi demonstra na plenitude a total incompreensão que o Dr. Ricciardi tem sobre o futebol. Quando o Dr. Ricciardi faz esta alusão de estar como diretor clínico nestes anos e os resultados desportivos do Sporting, demonstra a total incompreensão do Dr. Ricciardi do que é uma estrutura de futebol. O senhor não diz que respira o balneário e que fala com os jogadores e aconselha aos jogadores? O diretor clínico não escolhe a estratégia desportiva. O diretor clínico não treina. O diretor clínico não escolhe as contratações. O diretor clínico não escolhe o 11. Pronto. Esta frase para mim diz tudo. E acho que todos os sportinguistas ficaram muito bem elucidados. Não, ouça, você é que diz que conhece bem os jogadores e que fala muito com os jogadores, pelo menos não serviu para nada. A pergunta que eu lhe fiz... É um grande especialista de futebol e afinal é só diretor clínico. Quer dizer, é diretor clínico quando lhe convém, quando as coisas correm mal. E agora que é candidato, é um especialista de futebol. Portanto, é uma coisa para o que lhe convém, é uma coisa para aquilo que não lhe convém. Exatamente a mesma coisa. Vou reformular a pergunta seguinte. Qual deve ser a primeira decisão do novo Presidente do Sporting? Porque já percebemos que, em relação ao perfil do Presidente, estão em campos completamente opostos e têm visões completamente distintas. Esse ponto ficou claro. O Dr. Varandas, com todo o respeito, ainda não percebeu o que é a função de um Presidente de um clube de futebol.
futebol. Sim, mas não vamos poder estar aqui 50 minutos a discutir eu tentarei, com o melhor puder, explicar ao Dr. Varandas o que é gerir uma organização. Já ficou clara a diferença que existe entre ambos quanto ao perfil do Presidente. Agora, em termos concretos... O que é que eu farei? Dia 8. Exatamente. Dia 9. Qual terá que ser a primeira decisão do novo Presidente do Sporting? Muitas. Logo, reestruturar o futebol profissional do Sporting, futebol da formação. Completamente. A nível de futebol. Futebol profissional. Revolução 180 graus no departamento de scouting. Temos de ter um departamento de scouting realmente profissional. Temos que investir. Temos que criar uma rede de olheiros de scouts profissionais pelos mercados com maior potencial para o Sporting Clube de Portugal. América do Sul, Segunda Liga Francesa, Campeonato Belga, etc. Portanto, para si, essa é a prioridade? Não, são várias. Outra. Mas qual é a prioridade? Esta é uma delas. Eu tenho que alterar as prioridades. Primeira, segunda, terceira. É isto que o Dr. Varandas não entende. Prioridades, a palavra prioridade envolve uma coisa. Qual é a mais importante? Segundo, ir buscar e ter um team manager que seja o para-choques do treinador. Isto é muito importante porque o treinador no Sporting Clube de Portugal, não sempre, mas quase sempre, nos últimos anos era ele o disciplinador da equipa e não pode ser. O treinador tem que ser o elemento que se preocupa apenas com o treino e preparar os jogadores para ganhar o jogo. Já tem algum nome em mente para team manager? Tenho. Pode dizer qual? É um homem formado no Sporting, um homem com experiência de Sporting, com cultura de Sporting, quem é? Bicampeão, é o Beto. O que é que vai ser? Ele vai ser o team manager e será a pessoa que é o primeiro para-choques do treinador. É ele que tem que resolver os problemas disciplinares, é ele que tem que resolver quando há algum problema de comunicação entre um jogador e um órgão social, etc. É ele que vai agilizar a máquina para poder o treinador estar 100% concentrado no treino. Depois, a nível, o processo, como já lhe disse, Sporting, formação. Isto é fundamental. As pessoas não percebem, eu vejo muitos candidatos a dizer que a formação está mal. Sim, mas o que é que está mal? E temos que atuar em 4 pilares. Primeiro, valores, regras e disciplinas. Segundo, área técnica da formação. Terceiro, recrutamento e rede de transportes. Quarto, por fim, instalações. O Sporting Clube de Portugal tem que ter uma formação ao melhor nível como era há 20 anos atrás. E temos de voltar a investir. Mas para isso temos de ter regras e valores. Os miúdos no Sporting Clube de Portugal só podem vestir Sporting. Têm que respirar Sporting. E não se impõe gostar do Sporting. Deixe-me ouvir a opinião do Dr. Ricciardi relativamente àquilo que deve ser o principal foco do próximo Presidente. Eu acho que estas coisas que o Dr. Varandas diz são perfeitas banalidades, que qualquer pessoa diz. Com perfeitas banalidades, não é nada essa a função do Presidente. Qualquer Presidente dirá isso. Eu, no outro dia, tive a oportunidade de dizer que já se fizeram 50 organigramas no Sporting, ou mais, nestes últimos anos, e o Sporting não ganha nada. Portanto, estou farto de organigramas e de coisas. O que é preciso é liderança e capacidade de gestão, que é coisa que eu, infelizmente, não reconheço para já essa capacidade ao Dr. Frederico Varandas. Depois diz que o scouting está muito mal, mas depois vai buscar o Manuel Fernandes, ou diz que até disse que era seu apoiante, o que não é verdade, quando o Manuel Fernandes é uma das pessoas importantíssimas no scouting. Eu também concordo que tem que haver profissionalização no scouting, mas há, obviamente, pessoas válidas. E eu acho uma coisa, o que o Dr. Varandas faz aqui, extremamente negativa, que é passar os debates todos a desvalorizar o Sporting Clube de Portugal neste momento, a dizer mal que está tudo mal, que a formação está toda mal. Nós acabámos agora de serem 10 jogadores jovens convocados para as seleções sub-17. Quer dizer, numa altura em que os pais estão a ver se entregam os jogadores no Sporting, no Benfica ou no Porto, ao ver os candidatos em que a formação está toda errada e toda mal, o que não é absolutamente verdade. O Sporting continuou e continuará a formar jogadores extraordinários. Grande parte das coisas que o Dr. Varandas diz já estão feitas. O que está a querer dizer é que não, os transportes, a questão da formação não é uma prioridade. 4 carrinhas, e é evidente que cada ano em que se passam os jogadores jovens que se têm que ir buscar, mudam de zona onde se vão buscar. Portanto, essas coisas estão a funcionar. Não quer dizer que não tenham que ser aperfeiçoadas e melhoradas. Mas, de facto, esta permanente maldicência do Sporting, como ele está agora, acho profundamente errado. Deixe-me terminar, Júlio. Estou mesmo a terminar. Só para me dizer qual seria a sua primeira decisão. Mas eu já lhe digo. Acho que é uma falta de maturidade, porque exatamente o Sporting tem imensa gente competente. O que é preciso é ter outra coesão, outra gestão, outra liderança. E não quer dizer que não haja uma mudança ou outra, mas acho que é uma desvalorização dos funcionários do Sporting, das pessoas que estão a trabalhar no Sporting,
Sporting, que tem feito um trabalho notável na formação. Ouça, o clube que formou melhores jogadores no mundo nos últimos anos foi a Academia do Sporting. Portanto, está-se a dizer que aquilo está a funcionar mal, é passar um atestado de incompetência. Eu vou dar exemplo. É passar um atestado... Estou mesmo a terminar. É passar um atestado de incompetência. Claro, com certeza. É passar um atestado de incompetência. Como não sabe. Eu estou mesmo a terminar. Tem que dar a palavra ao Frederico Varandas, que tem menos tempo que o doutor. Eu agora, se quiser, responder à sua pergunta que não respondi. O doutor Ricciardi vou já fazê-la demonstrou o conhecimento que tem sobre o futebol profissional e continua a demonstrar agora sobre o futebol de formação. Infelizmente, e eu percebo porquê, porque se há interesse em manter as pessoas que estavam lá à frente, mas infelizmente as pessoas que geriam, o problema não está nos funcionários da Academia. Está na direção e da política que foi feita. E vou dar exemplos muito simples do que é que... Mas nunca ouvi dizer nada enquanto lá esteve. Esteve sempre caladinho até ao final da Taça de Portugal. Nunca abriu a boca. Eu vou-lhe dar um exemplo. Para o Dr. Ricciardi é normal. Para o Dr. Ricciardi é normal. É normal? Eu não acho. Eu se estivesse lá e achasse que as coisas estavam erradas, eu dizia... Para o Dr. Ricciardi é normal um juvenil faltar 50% dos treinos. Juvenil com contrato profissional. É normal. Eu não estou a dizer que não há coisas que não tenham sido aperfeiçoadas agora. E não lhe nada acontecer. É normal que, para mim não é normal, que um jogador que o ano passado era sub-16, que vai à seleção nacional, por acaso, Nuno Mendes, lateral esquerdo, que vai à seleção, que sem contrato profissional, sem contrato de formação, vai à seleção. Você vai à seleção, vai à seleção, vai à seleção. O que é que não dizia isso ao Dr. Bruno Carvalho? Por acaso, vai ir à seleção, fica na maior montra, regressa, tem imensos clubes atrás, por acaso conseguimos segurar o clube. Por acaso conseguimos segurar o jogador, porque o jogador tinha relação afetiva com o Sporting. Mas isto é o sinal que, porque obviamente na formação há jogadores com maior potencial, e esses jogadores têm que estar blindados. Ronaldo, isto é um exemplo. Tem tudo 20 anos este exemplo que estamos a falar. Nunca mais acaba. O problema é que os últimos 5 anos, a área de gestão da Academia foi uma desgraça. Gelson, uma desgraça. William Carvalho, Rui Patrício, aquilo que você anda a dizer que não é um capitão, não sei o quê. Tenha paciência. Eu vou dizer o seguinte. Mas eu quero falar mais sobre a formação. Eu quero falar mais sobre a formação. Por exemplo, não podemos passar o resto do tempo agora a falar da formação. Os sportinguistas querem saber quais estão qual é a prioridade. A minha primeira prioridade é conseguir fazer um empréstimo obrigacionista. Sim. Que o Dr. Varandas deu uma entrevista no Jornal Económico a dizer que não é preciso investidores, mostra bem os seus conhecimentos. Mentira. Lá está a confusão entre ser treinador. Mentira. Está escrito e, se quiser, leia-se o jornal da sexta-feira passada. O título é "Não preciso de investidores". Portanto, nós vamos ter que fazer uma emissão de obrigações em outubro, que foi adiada pelo Dr. Bruno Carvalho devido à situação. Mas já passámos para o desporto. Então não precisamos de investidores. Então quem é que vai comprar essa emissão de obrigações? Porque sem dinheiro o Sporting não tem uma única coisa destas que o Dr. Varandas diz. Em outubro o Sporting precisa de quanto? Até, em princípio, superior a 30 milhões, porque também tem problemas de tesouraria, mas o Dr. Varandas diz que não é preciso investidores. Deve ser preciso o Pai Natal. É mentira. Não é mentira. Dr. Frederico Varandas. Dr. Frederico Varandas. Só um momento. Agora vou dar a palavra ao Frederico Varandas. Eu acho que o Dr. Varandas diz que é treinador, que tudo está mal. Sabe o que é que me lembra o Dr. Varandas? O Dr. Varandas lembra-me o Dr. Bruno Carvalho com um curso de medicina. Frederico Varandas. É a minha opinião. Posso? O tempo está a avançar muito rapidamente. O Sporting está numa situação financeira muito delicada, tem problemas de tesouraria, precisa de contrair este empréstimo obrigacionista. Qual é a sua posição relativamente à situação financeira do clube e às soluções que antecipa? Ficou vincada, mais uma vez, como o Dr. Ricciardi foge da área desportiva e não quer discutir da formação. Eu podia querer falar da área técnica de formação, da área de futebol profissional. Mas há outros problemas no Sporting e a questão financeira é uma delas. O Dr. Ricciardi, Dr. Varandas, não fujo nada, meu caro amigo, não venha com essa conversa que a mim não me impressiona nada. Não fujo nada. E olha, Dr. Ricciardi, no dia... Dr. Ricciardi, vou ter que pedir que lhe cortem o microfone, porque temos que equilibrar os tempos. Mas responda à minha pergunta, porque não podemos voltar a falar da formação. Temos que falar do plano de reestruturação financeira do clube. Incorreção e mentira do Dr. Ricciardi. Eu disse que não precisávamos de investidor,
de investidores na ótica de capital. Não é isso que você explicou lá. Na área, não está lá isso. Então explicou mal. Mentira. Então explicou mal. Não é mentira. Você explicou mal porque não está lá isso escrito. Não está lá isso escrito na sua entrevista. Eu vou pedir para a Justiça tentar controlar um bocadinho o meu... Responda, por favor. Claro, eu não aceito que você me chame mentiroso. Não lhe reconheço categoria... Dr. Ricciardi, não podemos entrar neste tipo de diálogo. Eu não lhe reconheço categoria para o senhor me chamar de mentiroso. Portanto, o que eu lhe estou a dizer é o seguinte: o senhor deu uma entrevista no Jornal Económico em que disse que não eram precisos investidores. Portanto, e isso não é mentira nenhuma e não especificou Dr. Ricciardi, deixe, por favor, eu tenho que equilibrar os tempos e tenho que dar a palavra ao Dr. Frederico Varandas relativamente à questão financeira. Certo. A única coisa que é é a incorreção do Dr. Ricciardi. Eu disse que nós não precisamos de investidores na ótica de capital, porque nós queremos manter a maioria da capital da SAD. Ao contrário, precisamos de investidores e temos na área para financiamento. Mas, mais uma vez, a área financeira debruça-se, e mais uma vez o Dr. Ricciardi quer ir para a área necessidades de tesouraria, que eu já demonstrei e já disse que temos as ferramentas para resolver esse problema, e a área de necessidades de tesouraria e a área de passivo. Mas, infelizmente, o problema do Sporting Clube de Portugal, crise financeira que temos, é devido à péssima gestão das receitas que o Sporting Clube de Portugal tem, empresa. E essas receitas vêm da performance desportiva. E essas receitas temos que olhar para os nossos rivais. Porque nós queremos ganhar os nossos rivais. Temos que ser melhores. Mas para sermos melhores, temos que ter as mesmas armas que eles. E as receitas do futebol, na empresa de futebol, vêm de direitos de transmissão, que esses são iguais. Benfica, Sporting e Porto. Estamos estáveis. Depois, participações, prémios das competições europeias. E depois, temos ainda mais-valias, vendas de jogadores. Compra e venda de jogadores. Por fim, bilhética. O que é que faz aqui destas quatro a grande diferença? Sabe que as receitas do Benfica e do Porto, de 2013 a 2017, dos nossos rivais, do Benfica, 900 milhões. Do Porto, 785. Do Sporting Clube de Portugal, 410. De receitas em relação a ver com as participações nas competições europeias. Benfica e Porto têm cerca de 125 milhões. Sporting Clube de Portugal, cerca de 40, entre 2013 e 2017. Mas isso tem a ver com os resultados. O que é que isto tem? Estamos a falar da área financeira. O que é que isto tem? O que é que isto significa? Estamos a fazer uma média por ano, dá mais ou menos, os nossos rivais têm um encaixe superior a cerca de 60 a 70 milhões ano. Eu vou repetir, 60 a 70 milhões ano. Como é que podemos resolver o nosso problema financeiro? Simples. Sendo competentes na área do futebol. Sendo melhores. Porque é aí que vêm as verdadeiras receitas. É aí que vêm as verdadeiras receitas. Mas para isso é preciso vencer os jogos, não é? Vencer, perceber de futebol, ter competência. Ok? Pronto. E aí, o que é que estamos a falar? Além disto, desportivo, marca, merchandising. E aqui não vi ainda, não vi uma única medida de como aumentar a receita paralelamente à atividade desportiva. Porque, obviamente, o clube, a receita vem da performance desportiva. Mas o Sporting tem uma marca comercial. Tem uma marca que tem que ter a grandeza da dimensão desportiva. E aqui nós temos um projeto para potenciar a marca Sporting. Desenvolvendo todo o ecossistema Sporting. Ecossistema digital, ecossistema físico, pode ecossistema... concretizar? O que é que significa? Temos mais... O que é a nossa gestão? Centra em melhorar a experiência do sócio. Como? Melhorar a experiência do sócio criando criação de valor para o Sporting Clube de Portugal. E nós já temos definido no nosso programa mais de 80 experiências de Sporting definidas, onde o sócio do Sporting tem que ser mais bem tratado, tem que ter melhor qualidade. Repare, não é por acaso que o Sporting Clube de Portugal tem 170 mil sócios e tem cerca de 90 mil pagantes. Basta passar de 90 mil para 110 mil pagantes e temos mais de 3 milhões de receitas. Como é que conseguimos fazer isto? Desenvolvendo a marca e tornando maior proatividade da relação Sporting com os sócios. Vou-lhe dar exemplo. Ecossistema digital. Pagamento por débito de conta. Pagamento de débito das cotas. Estamos a falar de... hoje em dia, se o sócio do Sporting quiser pagar cotas de débito direto, tem que enviar para o site, preencher, depois recebe um formulário em casa, tem que preencher o formulário, voltar para trás. Hoje em dia, a empresa da NOS, por acaso é a empresa que patrocina as camisolas do Sporting e os direitos de transmissão, simplesmente no site e com um simples clique consegue aceder, pondo os dados do IBAN, débito direto. Isto são medidas muito básicas e que conseguimos fazer. Outra, a nível digital, nós queremos melhorar a experiência do Sporting. Repare, queremos medidas como criar uma Lion Zone no dia de jogo, onde criamos uma zona onde criamos quiosques de merchandising, quiosques nas famosas relotes,
os sócios consumirem nestas relotes. Depois, o sócio vai ao jogo, ter uma aplicação móvel do Sporting, onde, em real time, em tempo real, recebe uma promoção, com um simples clique, adquire um bilhete para o futsal. Com um simples clique, compra uma camisola em merchandising. E vai ao futsal. Ou seja, tem que haver uma interatividade aqui digital para potenciar todo o ecossistema. Bom, eu creio que agora os tempos já estão equilibrados. Resumindo, a gestão, queremos centrar a gestão no sócio do Sporting e melhorar a sua experiência, criando assim valor à marca Sporting. Dr. Ricciardi. Diga. Bom. Queria que se pronunciasse sobre a recuperação financeira do Sporting e já agora um comentário sobre estas medidas. Há aqui algumas medidas, são corretas e, enfim, apesar de achar que são pequenos exemplos de um problema muito grande, não é? Mas são corretas, eu não tenho problema nenhum em reconhecer isso. O que eu lhe quero dizer é o seguinte, o Sporting, e é isto para isto é que eu acho que se tem que ter dimensão para ser presidente. O Sporting tem um problema estrutural que você ainda agora observou ao Dr. Frederico Varandas, que tem receitas muito mais baixas porque não ganha. Quer dizer, é evidente que as equipes que, como o Dr. Varandas esteve nestes últimos anos no Sporting e assistiu ao tetra do Benfica, isto deu uma subida de receitas ao Benfica brutal. E o Porto, escusamos dizer os títulos que tem. Portanto, quer dizer, é evidente que o Sporting tem que ganhar. E para ganhar, quer dizer, não vale, todas estas medidas de melhorar as receitas do merchandising, das várias maneiras possíveis e imaginárias, etc., tudo isto, e a parte da informatização, etc., são óbvias, mas se não ganhar não vai servir para nada. E, portanto, para ganhar tem que ter a dita capacidade de gestão para conseguir uma coisa que, por exemplo, infelizmente o Benfica já atingiu e nós não, e que nunca se atingiu no Sporting nestes últimos anos, que é ter receitas correntes superiores às despesas correntes. Quer dizer, o Sporting, mesmo vendendo jogadores, como vendeu, aliás, o João Mário, o jogador português mais bem vendido, quer dizer, com o valor mais alto que alguma vez se vendeu, portanto só se venderam jogadores de outras equipes que não eram portugueses com um valor superior, mesmo assim, porquê é que se deve fazer isto? Porque o Sporting tinha sempre um resultado operacional, eu não quero entrar aqui em aspectos muito técnicos, negativo, ou seja, as receitas correntes são sempre inferiores às despesas correntes. E, portanto, o Sporting tem que, primeiro, ser mais eficiente, ter as pessoas que têm a experiência, a maturidade, para poder gerir, saber gerir, para exatamente conseguir pôr as receitas correntes superiores às despesas, e, além disso, para que as receitas cresçam, é absolutamente fundamental ganhar. E para isso, para ganhar, é preciso a tal coesão dentro do Sporting que não existe. Basta ver o número de candidaturas que nós temos. E porquê é que não existe? Porque falta liderança. E exatamente, isto não se supre com os colaboradores a dar uns papelinhos a dizer o que se tem que fazer. Tem que se ter a capacidade de liderança para se conseguir blindar um balneário, para se conseguir ganhar a dita coesão que o Sporting nunca conseguiu. Eu ainda há bocado lhe disse que o Sporting teve várias vezes equipes, do ponto de vista dos seus jogadores, superiores ou equivalentes aos rivais, e não ganhou. E não ganhou, portanto, não é por causa desse problema. Não ganhou porque não teve as lideranças. Ora bem, a minha pergunta seguinte decorre, de certa forma, daquilo que ambos acabaram de dizer. Os sócios do Sporting querem resultados, esperam por vitórias. Nestes últimos tempos, a instabilidade criada no clube, obviamente, que comprometeu essa expectativa, esse desejo. Frederico Varandas, como é que uma liderança nova, diferente, pode fazer mexer o plantel de forma a que o Sporting esteja na primeira linha para conseguir ser campeão nacional, que é, creio eu, o objetivo de todos os sportinguistas? Eu peço desculpa, só lhe quero dizer, queria dar aqui uma coisa ao Dr. Varandas, faça o Dr. Varandas, que é uma coisa importante, repare, é a venda desde no século XX dos nossos jogadores de formação, bem, em relação que somam 168 milhões e meio de euros, sabe porquê? Sabe porque isto devia ter somado para aí 300 ou 400 milhões, sabe porquê? Porque não há resultados operacionais positivos e o Sporting foi obrigado a vender os jogadores por esses preços daí. Mas dê uma cópia ao Dr. Varandas, ele que é um especialista de futebol. Não preciso que eu seja ajudante. Tem? Ótimo, ainda bem. Sei os valores e conheço também os jogadores. Muito bem. O que é que ia lhe dizer? O que é preciso?
para chegar ao plantel e dar para pôr o Sporting na linha da frente? Sim. Saber gerir um plantel, saber gerir um treinador, saber gerir uma estrutura de futebol. O atual plantel e o atual treinador respondem às suas expectativas, caso seja eleito presidente do Sporting? Sim. O atual plantel, é evidente que o Sporting pode ir ao mercado em janeiro, claro. Mas o atual plantel e o atual técnico, não é? Se correspondem àquilo que é o seu desenho numa futura liderança. Como é óbvio, o futuro presidente do Sporting, quando entrar, já terá o plantel fechado e o treinador escolhido. Isso nem se põe em causa. Mas o seu treinador é o José Peseiro. Agora, repare, em janeiro, obviamente, é uma oportunidade para acertar, fazer acertos cirúrgicos. Eu gostava de saber quais acertos é que acha que são indispensáveis na equipa de futebol. Porque é disso que os sócios falam, que os o plantel ainda não está falam. fechado, não é? Sim. Ainda hoje estão a ser nomes ventilados, ainda pode haver saídas, pode haver entradas, não. Acho que é prematuro fazer uma avaliação do plantel fechado. E o plantel só será fechado. Mas qual é a sua opinião sobre o plantel? Naquilo que há para corrigir, eventualmente? Não tenho dúvidas que o plantel que já está, a base, com a vinda, que eu acredito que ainda vai melhorar com alguns acertos cirurgicamente com os jogadores que chegam até 31, a qualidade que já lá está, que eu conheço aquele grupo muito bem, com uma boa liderança, tendo um treinador bom tecnicamente como é o José Peseiro, tendo um bom suporte esse treinador, e sabendo liderar bem uma estrutura de futebol, é possível ter o Sporting na linha da frente. É. Muitos comentadores, eu compreendo que o Sporting parte atrás. É verdade que parte atrás. Mas isso não me interessa. Porque o campeonato, a Liga, é uma maratona. E eu já comecei muitas vezes à frente e acabei atrás. O que importa é perceber quais é o potencial daquele plantel. E tirar o melhor. E aí precisa-se de uma ótima gestão de grupo, dos capitães, ter o grupo na mão. E o futuro presidente do Sporting, ao contrário da minha, é assim que eu vejo, não tem tempo para perceber o que é futebol. Não tem tempo. O futuro presidente do Sporting tem que perceber o que é o futebol. E tem que liderar, e saber liderar e gerir aquele grupo profissional para manter-se na frente. Porque é verdade que os nossos rivais prepararam melhor a época. Verdade. Isso é inquestionável, é um facto. Mas o Sporting nos últimos anos não perde os campeonatos, não é com as equipas ditas grandes. E aí temos que ser melhores. E aí vamos ter que ser melhores. Temos 30 jornadas, temos a obrigação de ser melhores. 30 jornadas dá 90 pontos. O campeão com mais pontos da história do futebol português tem 88. Mas para ser melhor é preciso ter, provavelmente, um plantel mais forte, mais sólido. Mas eu vou-lhe dizer, eu já tive um plantel com orçamentos 30 e tal milhões, e o Sporting acabou em segundo lugar, a ameaçar o primeiro. O ano passado tivemos um plantel, um orçamento cerca de 80 milhões e acabei com um Braga a roer os calcanhares. Lá está. E aí concordo com o Dr. Richardi. Não chega a jogadores. Não chega a treinador. É preciso ter conhecimento para potenciar aquela máquina. É preciso perceber a linguagem dos jogadores, dos treinadores e tê-los na mão. Porque não é ligar para alguém, olha, é preciso apagar este fogo. Não funciona assim. Aquilo são homens. É gerir homens. E é preciso ter conhecimento do futebol e do balneário. Concordo. Homens e egos, não é? E egos. Dr. Richard. Eu concordo com isto que o Dr. Varandas disse e ele diz que tem um grande conhecimento dos jogadores. Portanto, continua nesta lenga-lenga, não me leva a mal, que conhece os jogadores, que respira balneares, etc. E conhece tão bem os jogadores e tem uma relação tão forte com os jogadores. Depois de ter anunciado que era presidente do Sporting, com os jogadores com quem ele conviveu intimamente, o conhecimento e digamos, a respiração do seu balneário foi tão boa que houve 9 jogadores que rescindiram por justa causa. E, portanto, veja bem a influência que a relação do Dr. Varandas com os jogadores... Mas isso foi por causa da relação com o Bruno de Carvalho. E a maioria deles... Dr. Richard... Deixe-me terminar. As decisões tiveram a ver com a Continuo a achar que o Dr. Varandas confunde o lugar de treinador, de presidente... Agora não me interrompe, porque eu não interrompi. Não interrompeu? Tem razão. O Dr. Varandas continua a confundir o cargo de presidente com o cargo de treinador. Portanto, um presidente é a pessoa que tem a capacidade de saber escolher uma estrutura que seja eficiente,
que tenha conhecimentos, que saiba, portanto, funcionar, que tenha coesão, que tenha gente que perceba dos assuntos e portanto, como é que lhe hei dizer? Um presidente de uma grande empresa não tem que saber os detalhes de certos assuntos específicos dos computadores da empresa. É isto que o Dr. Varandas confunde. Portanto, não é porque esteve num balneário, e com todo o respeito do Dr. Varandas e o trabalho que ele fez no balneário, como clínico, conhecendo os jogadores, que lhe dá esta suposta vantagem em relação a outras pessoas que não tiveram em balneário nenhum. Eu até acho que lhe dá uma desvantagem, porque o resultado foi uma desgraça com 9 rescisões e, inclusivamente, uma parte dessas rescisões eram os jogadores da casa, que lá estavam há anos. Mas é injusto estar a associar essas rescisões a Frederico Varandas, quando sabemos que a instabilidade foi criada não é uma questão de injustiça. Eu acho que se uma pessoa se diz, à volta de Bruno Carvalho. O que eu acho é o seguinte, se uma pessoa se diz que tem grande influência nos jogadores, que é o que o Dr. Varandas diz. Eu não digo que tenha influência nos jogadores, ou pelo menos não tinha, até o momento em que vou ser presidente. Portanto, pessoa que tem grande influência nos jogadores, mas qual influência? 9 rescindiram por justa causa, depois de ele ter anunciado que ia ser presidente do Sporting. E, portanto, depois do final da taça, etc. Portanto, que pedia, se tinha essa influência tão grande, sobretudo aos jogadores da casa, que estão lá há muitos anos, se tem essa influência, devia ter usado para ver se eles não faziam o que fizeram, que infelizmente fizeram. Não estou a dizer que fosse só ele, não é? Mas eu estou a falar de uma pessoa que passa os debates todos a dizer que tem muita influência. Afinal, não tem nenhuma. Porque esses jogadores rescindiram todos. Isso é o que me parece. Qual deve ser a relação do Presidente com o treinador e com os jogadores? Como é que deve ser essa relação? Porque nós temos as experiências do Benfica, temos as experiências do Porto, no caso do Porto, de uma grande proximidade que sempre existiu entre Pinto da Costa e os jogadores, estando no terreno, indo para o campo, estando nos treinos. Mas duvido que chame capitães sem o treinador. Como é que os senhores encaram esta ligação direta, independentemente de terem equipas de gestão super profissionalizadas? Isso depende. Para já, quer de tudo o que o Dr. Richardi disse, achei curioso uma frase que, quando informou que ia ser presidente do Sporting Clube de Portugal, e acho que o Dr. Richardi, pelos vistos, já tem convicção que eu vou ser o presidente do Sporting Clube de Portugal, quando ele diz que eu anunciei. O Dr. Richardi disse, quando eu anunciei que ia ser presidente do Sporting Clube de Portugal, eu não anunciei que ia ser presidente, anunciei que ia ser alternativa e candidato ao Sporting Clube de Portugal. Ia ser candidato. Mas fugiu-lhe a boca para a verdade. Que ia ser não fugiu nada. Você não vai ser presidente de coisa nenhuma. Voltando. Você não anunciou que queria ser presidente do Sporting. Está agora a desmentir isso. Não anunciou. Que ia candidato. Só que o Dr. Richardi anunciou que ia ser o presidente. Isso é um lápis de língua, mas não, você sabe muito bem o que é que eu estava a dizer. Não sei não vai ser. Para bem do Sporting. Em relação à sua pergunta. Sim. Em relação à sua pergunta, depende muito do estilo e da personalidade de cada treinador. E aí é que é importante, mais uma vez, conhecer cada treinador. Vou-lhe dar um exemplo. Um treinador como o Leonardo Jardim, se calhar precisava de falar com ele pelo telefone, se calhar 3 em 3 meses. Outros tipos de treinador é preciso, se calhar, uma presença diferente. Depende muito da forma. E com o José Pesaro? Ainda não trabalhei com ele, vamos ver. Mas se o mantém como opção para treinador, dando continuidade, há uma coisa que é... Como é que vê essa relação presidente-treinador? E há uma coisa que aí, por isso é que eu... E reparou, a Judite falou no tema do Pinto da Costa, que é uma pessoa, independentemente de eu não me rever em muita coisa e coisas que foram sabidas, não é? É uma pessoa que, inquestionável, percebe de futebol. E o Dr. Pinto da Costa cresceu dentro da casa das máquinas. Ao contrário do que o Dr. Richardi acha que não é preciso, o Pinto da Costa cresceu dentro da casa das máquinas. Secção do hóquei, depois departamento de futebol, depois presidente. Mas não foi clínico, não era clínico. Pois. Desculpa. E então o que acontece? Com todo o respeito pela sua função. Cresceu dentro da casa das máquinas. E essa casa das máquinas depreende que não há uma forma A, B ou C. Há um tipo de treinador, Os jogadores não são todos iguais. Os treinadores não são todos iguais. Eu já trabalhei com mais de 19 treinadores. Jogadores, se calhar, mais de 500. E o que é que isto significa? Significa que exatamente o estilo de liderança que o Presidente vai ter que ter é adaptado às pessoas que nós temos. Agora, há uma coisa que eu sei. O Presidente não escolhe equipas. O Presidente não vai dizer quem é que joga na esquerda ou na direita. O Presidente tem que garantir os valores do Sporting Clube de Portugal.
E tem que garantir que os jogadores do Sporting Clube de Portugal deem um máximo. E muitas vezes o treinador desgasta-se a passar essa missão. E não tem que ser o treinador. E aí porque os capitães têm que ter responsabilidade. E comigo os capitães vão ter força, responsabilidade e dever. E acha que até agora não têm tido? Não. E aí os capitães, a estrutura como estava, os capitães não eram formados. Porque há pessoas que têm características para ser um bom capitão. Mas depois têm que ser ajudados. Têm que ser formados. Têm que ser formados. Eu sou capitão do Exército. A liderança ensina-se. A liderança ensina-se. E há um perfil que tem, num grupo de 28, que tem que ser escolhidos e depois ajudá-los a formar. E aí não é o treinador. Não é o treinador. Não é o treinador. E aí discordo é o presidente? E muitas vezes, se calhar, eu não estou a dizer que vai ser preciso reunir muitas vezes ou poucas. Sim. Dr. Richard. Esta coisa, para já, há aqui algumas coisas que o Dr. Varandas disse que eu concordo. Agora, em relação a um treinador, um presidente não ter que fazer a tática da equipe, nem nada disso. Agora, não estou nada de acordo em duas coisas. Com todo o respeito, Dr. Varandas. Uma é que um presidente passa a despachar com os jogadores sem ser na presença do treinador. Estou completamente contra isso. Acho que isso desautoriza qualquer treinador e duvido que algum treinador de categoria o aceite. Acho que uma pessoa como o Leonardo Jardim nunca aceitaria. Bom, segundo aspecto. Não estou enganado, estou-lhe a dar a minha opinião. Eu conheço o Leonardo Jardim. Segundo aspecto. Formar capitães. Os capitães são jogadores que vão aparecendo ao longo do tempo numa equipe e que têm essa capacidade nata de liderar. É este outro engano do Dr. Varandas. Uma pessoa não ensina as pessoas a liderar. Quer dizer, é evidente que se uma pessoa tiver, em termos inatos, essas tendências para saber liderar, pois pode ser um bocado orientado. Agora, se não tiver, não ensina nada, não há de ser líder de coisa nenhuma. Há pessoas que podem passar anos a ser ensinadas para liderar, seja o que for, e não conseguem liderar, não têm essa capacidade, não está dentro delas. Eu vi isso em muitas organizações, quer dizer. Portanto, esta coisa de formar capitães é ridículo. Porque a única coisa que se pode é ver naqueles que estão na equipe, os que têm, por vários tipos de razões, essas condições, são mais respeitados pelos colegas, impõem-se mais, nos momentos difíceis vão-se menos abaixo e, portanto, essas pessoas com essas condições que são inatas é que depois, enfim, se vão desenvolvendo para chegar a capitão. E essa avaliação deve ser feita... Capitães, não é do Exército. E essa avaliação deve ser feita pelo treinador, por um team manager, pelo Presidente? Eu acho que a pergunta inicial da relação entre a Presidência e o plantel. É óbvio que o treinador terá de ter aí uma palavra decisiva, o team manager também, porque o team manager, conforme disse o Frederico Varandas, é uma pessoa que na organização é um apoio em muitas valências do treinador para que o treinador se concentre na parte fundamental do seu trabalho e depois também, obviamente, da estrutura que está, neste caso da administração da SAD, com aqueles que vão dirigir o futebol, como é óbvio, não é? E eu vou-lhe dizer o seguinte, aqui o Frederico Varandas atacou o José Eduardo, mas o José Eduardo sabe mais de futebol a dormir do que o doutor Frederico Varandas acordado. Porque o José Eduardo trabalhou anos e foi jogador, esteve dentro dos balneários como jogador, não foi como clínico, ganhou campeonatos, coisa que o doutor Varandas, que está há não sei quantos anos, não ganhou nenhum, mesmo como clínico, e é um homem que tem um conhecimento de futebol que dá, quer dizer, como digo, sabe mais de futebol a dormir, desculpe este termo, que o doutor Varandas acordado. Qual é a sua explicação para não mexer na estrutura técnica que atualmente existe no Sporting? Isso aí estou de acordo com o doutor Varandas, é uma questão de bom senso, não é? Porque o Sporting teve a crise que teve. Criou a situação que criou. O Jorge Jesus saiu. E, portanto, o Sporting escolheu, que podia haver outras opções, mas a Comissão de Gestão e o Presidente Sousa Sintra optaram por esta. E, portanto, agora que ela está tomada e que dá o campeonato a decorrer, não é? Onde nós já ganhámos 2 jogos, graças a Deus, e espero que o Sporting consiga, com certeza que tenha a certeza que o Dr. Frederico Varandas também, consiga ganhar no próximo
está há não sei quantos anos, não ganhou nenhum, mesmo como clínico, e é um homem que tem um conhecimento de futebol que dá, quer dizer, como digo, sabe mais de futebol a dormir, desculpe este termo, que o Dr. Varandas acordado. Qual é a sua explicação para não mexer na estrutura técnica que atualmente existe no Sporting? Isso aí estou de acordo com o Dr. Varandas, é uma questão de bom senso, não é? Porque o Sporting teve a crise que teve, criou a situação que criou, o Jorge Jesus saiu e, portanto, o Sporting escolheu, que podia haver outras opções, mas a Comissão de Gestão e o Presidente Sousa Sintra optaram por esta. E, portanto, agora que ela está tomada e que dá o campeonato a decorrer, não é? Onde nós já ganhámos 2 jogos, graças a Deus, e espero que o Sporting consiga, com certeza que tenha a certeza que o Dr. Frederico Varandas também consiga ganhar no próximo sábado ao Sport Lisboa-Benfica. Não é fácil, mas é sempre um derby, mas espero. Mas, portanto, o Sporting agora é absolutamente absurdo que venha alguém dizer que se ganhar as eleições vai mudar de treinador, porque primeiro fragiliza a estrutura, tira segurança a quem lá está. Os jogadores, quando começam... Isto não é preciso ter estado no balneário para se perceber que os jogadores, quando começam a perceber que um treinador está a prazo, pois perde-se uma capacidade de liderança. Quer dizer, portanto, estas coisas, ao contrário do que se pretende, isto não é uma ciência oculta. Quer dizer, qualquer pessoa compreende estas coisas. E, portanto, eu acho que o José Peseiro deve continuar esta época e esperemos que com resultados positivos. Frederico Varandas, vou-lhe dar a oportunidade de fechar o debate, mas porque faltam 3 minutos. Muito obrigado. Só vou ser rápido. Em relação à opinião do Richard, sou que sabe que o José Eduardo sabe mais de futebol. Sim. Eu respeito, é a opinião dele. Mas então preocupa-me muito a irresponsabilidade que o José Eduardo teve há 3 anos atrás, em dezembro, em lançando uma autêntica bomba atómica. Quando faz um ataque... as pessoas quando elas estão na sua presença. Ataque as pessoas, não faça isso. Está a atacar uma pessoa que não se está a pedir. O Dr. Frederico Varandas está a referir-se concretamente à frente, Dr. Varandas. Acho que foi uma irresponsabilidade a questão de dizer o que fez há 3 mal, anos Dr. Varandas. Em relação, para terminar... Mas esclareça. Não é preciso todos os sportinguistas sabem. Mas discuta isso. Disse o bomba atómica é uma expressão. As pessoas que não estão presentes e não ontem tive um programa de televisão e não falei uma palavra a seu respeito. O que é que... Tenha categoria, Dr. Varandas. Em relação aos minutos finais, eu vou lhe dizer uma coisa. Tentei aproveitar todos os segundos e os minutos para falar sobre ideias sobre o Sporting Clube de Portugal. Ideias que eu tenho para o futuro do Sporting Clube de Portugal. Pus os superiores interesses do Sporting acima dos meus. Podia ter respondido aqui inúmeras coisas, mas achei que era muito mais benéfico para o Sporting utilizar cada minuto, cada segundo, para as pessoas perceberem quem realmente tem conteúdo, que está aqui no meu programa, e não um programa que se faz em 2 páginas. Pronto. O que é que eu quero dar este exemplo para todos os sportinguistas para dia 8 de setembro. Dia 8 de setembro. Para quem quer que seja o futuro presidente do Sporting, apoiar esse presidente. Porque esse será o meu presidente também. Porque jamais nos conseguiremos bater com os nossos rivais se não estivermos unidos. Jamais. E acha que é possível, com o clima criado e com as tantas candidaturas, estas candidaturas existentes, se as pessoas puserem os interesses do Sporting Clube de Portugal conseguir essa união? Acho. Basta pôr os interesses do Sporting Clube de Portugal acima dos... A última palavra é do Dr. Varandas e eu só quero dizer o seguinte. Eu gostei muito de debater com o Dr. Varandas. E 28 que têm que ser escolhidos e depois ajudá-los a formar. E aí não é o treinador. Não é o treinador. E aí discordo é o presidente? E muitas vezes, se calhar, eu não estou a dizer que vai ser preciso reunir muitas vezes ou poucas. Sim. Dr. Richard. Esta coisa, para já, há aqui algumas coisas que o Dr. Varandas disse que eu concordo. Agora, em relação a um presidente não ter que fazer a tática de equipe, nem nada disso. Agora, não estou nada de acordo em 2 coisas. Com todo o respeito, Dr. Varandas. Uma é que um presidente passa a despachar com os jogadores sem ser na presença do treinador. Estou completamente contra isso. Acho que isso desautoriza qualquer treinador e duvido que algum treinador de categoria o aceite. Acho que uma pessoa como o Leonardo Jardim nunca aceitaria. Bom, segundo aspecto. Não estou enganado, estou-lhe a dar a minha opinião. Eu conheço o Leonardo Jardim. Segundo aspecto. Formar capitães. Os capitães são jogadores que vão aparecendo
ao longo do tempo numa equipe e que têm essa capacidade nata de liderar. É este outro engano do Dr. Varandas. Uma pessoa não ensina as pessoas a liderar. Quer dizer, é evidente que se uma pessoa tiver, em termos inatos, essas tendências para saber liderar, pois pode ser um bocado orientado. Agora, se não tiver, não ensina nada, não há de ser líder de coisa nenhuma. Há pessoas que podem passar anos a ser ensinadas para liderar, seja o que for, e não conseguem liderar, não têm essa capacidade, não está dentro delas. Eu vi isso em muitas organizações, quer dizer, portanto, esta coisa de formar capitães é ridículo. Porque a única coisa que se pode é ver naqueles que estão na equipe, os que têm, por vários tipos de razões, essas condições, são mais respeitados pelos colegas, impõem-se mais, nos momentos difíceis vão-se menos abaixo e, portanto, essas pessoas com essas condições que são inatas é que depois, enfim, se vão desenvolvendo para chegar a capitão. E essa avaliação deve ser feita... Capitães, capitães, não é do exército. E essa avaliação deve ser feita pelo treinador, por um team manager, pelo Presidente? Eu acho que a pergunta inicial da relação entre a Presidência e o plantel. É óbvio que o treinador terá de ter aí uma palavra decisiva, o team manager também, porque o team manager, conforme disse o Frederico Varandas, é uma pessoa que na organização é um apoio em muitas valências do treinador, para que o treinador se concentre na parte fundamental do seu trabalho, e depois também, obviamente, da estrutura que está, neste caso da administração da SAD, com aqueles que vão dirigir o futebol, como é óbvio, não é? E eu vou-lhe dizer o seguinte, aqui o Frederico Varandas atacou o José Eduardo, mas o José Eduardo sabe mais de futebol a dormir do que o doutor Frederico Varandas acordado. Porque o José Eduardo trabalhou anos e foi jogador, esteve dentro dos balneários como jogador, não foi como clínico, ganhou campeonatos, coisa que o doutor Varandas, que está há não sei quantos anos, não ganhou nenhum, mesmo como clínico, e é um homem que tem um conhecimento de futebol, que dá, quer dizer, como digo, sabe mais de futebol a dormir, desculpe este termo, que o doutor Varandas acordado. Qual é a sua explicação para não mexer na estrutura técnica que atualmente existe no Sporting? Isso aí estou de acordo com o doutor Varandas, é uma questão de bom senso, não é? Porque o Sporting teve a crise que teve, criou a situação que criou, o Jorge Jesus saiu e, portanto, o Sporting escolheu, que podia haver outras opções, mas a Comissão de Gestão e o Presidente Sousa Sintra optaram por esta. E, portanto, agora que ela está tomada e que dá o campeonato a decorrer, não é? Onde nós já ganhámos 2 jogos, graças a Deus, e espero que o Sporting consiga, com certeza que tenha a certeza que o Dr. Frederico Varandas também consiga ganhar no próximo sábado ao Sport Lisboa Benfica. Não é fácil, mas é sempre um derby, mas espero. Mas, portanto, o Sporting agora é absolutamente absurdo que venha alguém dizer que se ganhar as eleições vai mudar de treinador, porque primeiro fragiliza a estrutura, tira segurança a quem lá está. Os jogadores, quando começam... Isto não é preciso ter estado no balneário para se perceber que os jogadores, quando começam a perceber que um treinador está a prazo, pois perde-se uma capacidade de liderança. Quer dizer, portanto, estas coisas, ao contrário do que se pretende, isto não é uma ciência oculta. Quer dizer, qualquer pessoa compreende estas coisas. E, portanto, eu acho que o José Peseiro deve continuar esta época e esperemos que com resultados positivos. Frederico Varandas, vou-lhe dar a oportunidade de fechar o debate, porque faltam 3 minutos. Muito obrigado. Eu só vou ser rápido em relação à opinião do Richard, sobre que sabe que o José Eduardo sabe mais de futebol. Sim. Eu respeito, é a opinião dele, mas então preocupa-me muito a irresponsabilidade que o José Eduardo teve há 3 anos atrás, em dezembro, em lançando uma autêntica bomba atómica. Quando faz um ataque... as pessoas quando elas estão na sua presença. Ataque as pessoas, não faça isso. Está a atacar uma pessoa que não está a pedir. O Dr. Frederico Varandas está a referir-se concretamente à frente, Dr. Varandas. Acho que foi uma irresponsabilidade a questão de dizer o que fez há 3 anos mal, atrás. Dr. Varandas. Em relação, para terminar... Mas esclareça. Todos os sportinguistas sabem. Mas discuta isso. Disse o bomba atómica é uma expressão. As pessoas que não estão presentes e não ontem tive um programa de televisão e não falei uma palavra a seu respeito. O que é que... Tenha categoria, Dr. Varandas. Em relação aos minutos finais, eu vou-lhe dizer uma coisa. Tentei aproveitar todos os segundos e os minutos para falar sobre ideias sobre o Sporting Clube de Portugal. Ideias que eu tenho para o futuro do Sporting Clube de Portugal. Pus os interesses
os superiores interesses do Sporting acima dos meus. Podia ter respondido aqui inúmeras coisas, mas achei que era muito mais benéfico para o Sporting utilizar cada minuto, cada segundo, para as pessoas perceberem quem realmente tem conteúdo, que está aqui, no meu programa, e não um programa que se faz em 2 páginas. Pronto. O que é que eu quero dar este exemplo para todos os sportinguistas, para dia 8 de setembro, para quem quer que seja o futuro presidente do Sporting, apoiar esse presidente, porque esse será o meu presidente também. Porque jamais nos conseguiremos bater com os nossos rivais se não estivermos unidos. Jamais. E acha que é possível, com o clima criado e com as tantas candidaturas, estas candidaturas existentes, se as pessoas puserem os interesses do Sporting Clube de Portugal conseguir essa união? Acho. Basta pôr os interesses do Sporting Clube de Portugal acima dos A última palavra é do Dr. Varandas e eu só quero dizer o seguinte. Eu gostei muito de debater com o Dr. Varandas e concordo com ele 100% no seguinte. Quem ganhar, que eu espero ser eu, tem que ser o presidente de todos os sportinguistas. Portanto, isso eu já disse, mesmo que, no caso que isso não se passe comigo, quem ganhar será o meu presidente. Eu acho que um dos maiores problemas do Sporting é a falta de coesão. Comigo podem ter a certeza que se eu ganhar, convidarei o Dr. Varandas e os outros membros para o Conselho Estratégico do Sporting. Portanto, espero que os outros também tenham consciência que este problema da coesão é um problema muito grave no Sporting, que tem que ser ultrapassado. É o tal problema cultural do Sporting. Dr. Frederico Varandas. Muito obrigado, Para fechar, o Dr. Ricciardi acaba de referir que convidará, se vencer, todos os restantes candidatos para um Conselho Estratégico. O que é que tem a dizer sobre isso? Eu vou ser muito sincero. Quem me conhece e sabe, eu estou aqui neste projeto para servir o Sporting. Eu, se porventura não ganhar as eleições, que não acredito, mas se não ganhar, vou para o meu lugar de gamebox, tranquilamente apoiar a minha equipa, apoiar o meu presidente. Mas o convite está feito. Muito obrigado, mas não vou porque eu não quero lugar estratégico nenhum, não quero nada. Eu estou aqui porque acredito no meu projeto, porque eu quero pôr realmente, tenho uma equipa muito forte, uma equipa na área do futebol, na área das modalidades, que não se conseguiu falar, na área da marca, na área financeira. E tenho uma equipa que quer rasgar com o passado. Queremos pôr o Sporting realmente vencedor. É uma equipa com força, uma equipa competente, com paixão e que respira Sporting. E eu quero o Sporting a vencer. Se porventura a minha lista não ganhar, a minha equipa, aceito o convite, agradeço o convite, mas ficarei como eu sou, a defender todos os presidentes, foi o que eu fiz sempre, todos os presidentes defendi enquanto fui profissional, e agora vou continuar, se não vencer, na bancada a torcer pelas vitórias do Sporting Clube de Portugal. É o que eu farei. Muito obrigada por Frederico Varandas, de Maria Ricciardi, por terem vindo à TVI. Prazer estar aqui. Muito obrigada. Nós terminamos também aqui a 21ª hora. Boa noite e até amanhã.